Estamos chegando agora com mais um Empreenda Santa Catarina e para tirar todas as suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, a tal mordida do leão, né? Então seja muito bem-vindo, porque dessa vez nós fomos até as ruas para saber quais são as dúvidas, né, mais frequentes sobre a declaração e ainda vamos mostrar também os mitos e as verdades sobre a mordida do leão. Então não perca, o nosso Empreenda de hoje está só começando. A gente sabe que na hora de fazer a declaração surge um monte de dúvidas, não é verdade? Será que eu posso, por exemplo, declarar qualquer coisa como microempreendedor individual? Se eu trabalho, por exemplo, em casa, dá para deduzir o aluguel na declaração? É uma dúvida, né? E será que como MEI, como microempreendedor individual, eu estou isento do imposto de renda, de alguma forma? Então, fica de olho no Mitos e Verdade de hoje. O MEI pode deduzir despesas na declaração como aluguel e internet do home office? Verdade! Mas é preciso comprovar que essas despesas estão diretamente ligadas ao negócio. Se eu sou MEI, não preciso declarar imposto de renda como pessoa física? Mito! Se o empreendedor ultrapassou o limite de isenção como renda total, ou seja, salário mais MEI mais investimentos, precisa sim declarar. Quem emitiu notas fiscais como MEI já tem tudo regularizado e não precisa declarar nada? Mito! A emissão da nota fiscal não substitui a declaração de imposto de renda como pessoa física. Se eu tiver um CNPJ MEI, posso abrir conta PJ e conseguir crédito específico para a empresa? Verdade! O MEI tem direito a serviços bancários diferenciados e pode solicitar crédito como empresa. Tá aí, já deu para tirar algumas dúvidas, né? Mas a nossa equipe também foi para as ruas para saber quais são as principais dúvidas, né, do pessoal, dos empreendedores sobre o imposto de renda. Então você vai ver durante a entrevista que a nossa colega Cibele Fávero fez com uma consultora do Sebrae para esclarecer de uma vez por todas, né, as dúvidas aí dos empreendedores. É com você, Cibele. Sim, para isso nós já estamos aqui com a Lilian Thyssen. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco para esclarecer muitas das dúvidas, né, de quem tem que declarar agora o imposto de renda. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse é o momento que todo mundo tem dúvida, quer saber, corre para catar documento. Qual que é a principal orientação para esse momento em que o start já foi dado para que a declaração seja feita? Isso, a declaração iniciou agora em dia 17 de março, né, e vai até dia 30 de maio. E o principal start é recebi acima de 33.888 de rendimentos tributáveis, que seria salários, aluguéis, né? Então, eu já estou obrigado a declarar a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Ou recebi lucros não tributáveis acima de 400 mil, então, 200 mil, desculpa, também estou obrigada a declarar a minha declaração do imposto de renda da pessoa física. E junto a isso a gente tem os nossos microempreendedores, né? Que muitas vezes eles declaram só pelo MEI, algumas vezes pessoa física e também pelo MEI, e aí é que pode acabar gerando mais dúvidas. Qual que é a dica para conseguir organizar e fazer a declaração de forma correta? Isso. A gente tem que pensar que o MEI como duas pessoas, né? Então, ele é a pessoa jurídica, né? Então, ele tem a sua característica de pessoa jurídica e a pessoa física, que é a pessoa que trabalha realmente para essa pessoa jurídica. A pessoa jurídica do MEI, ela tem a obrigação de declarar o faturamento anual até dia 31 de maio todo ano. Mesmo se não teve faturamento, eu tenho que fazer essa declaração, que é a DAS-N-CIMEI, que a gente chama, né? E ela é obrigatória para todo MEI e a gente só declara só o faturamento bruto. Então, tudo que entrou, né? Tudo que entrou para o MEI, né? Seja por Pix, seja em dinheiro, cartão, o MEI vai somar esse faturamento do ano e vai declarar. Lembrando que o faturamento do MEI é de R$ 81 mil total do ano. Essa declaração é obrigatória. E a gente tem a outra declaração que é a mais complexa, né? Que bem complexa. Que é a declaração de imposto de renda da pessoa física, que daí gera muita dúvida, né, para o MEI, né? Ah, eu já declarei o meu MEI, né? Então, tem que declarar. Você vai ter que observar. Se o meu MEI faturou, por exemplo, R$ 50 mil, né? Quanto que a minha pessoa física recebeu do meu MEI, né? Quanto que eu passei da minha conta da pessoa jurídica, né?
para a minha conta da pessoa física para eu pagar minhas contas de casa, né? Então, se eu recebi isso do meu MEI acima de 33.888, eu já tenho que acender um alerta, né, para fazer a minha declaração de imposto de renda da pessoa física. Aí eu tenho que informar na declaração de imposto de renda de pessoa física esse valor que eu teria recebido do meu próprio MEI. Isso, exatamente. Isso é muito importante, porque a gente vai fazendo as declarações imaginando que está cumprindo correto e às vezes um detalhe acaba trazendo problema, né? Qual outro cuidado que a gente tem que ter na hora da declaração quando tem essas duas pessoas, né? Tem o MEI e tem a pessoa física. Assim, ó, uma dica que a gente sempre dá, até nas salas do empreendedor que a gente atua, é o quê? O MEI, quando abre o seu CNPJ, tem que separar as contas bancárias, né? É bem importante. Por quê? Para não gerar essa confusão, né? Tem muitos MEIs que não abrem a conta bancária, então acabam recebendo o faturamento, né? Eu vendi meu produto, recebo no CPF. Depois, para fazer essa declaração, fica muito mais complicado, porque tu não sabe o que é receita do teu MEI, o que foi um empréstimo da mãe, né? Então, fica complicado. Então, a primeira coisa é separar as contas bancárias. Com isso, tu já vai ter a informação, por exemplo, tudo que eu recebo do meu MEI vai cair nessa conta bancária do meu MEI. Já fica ali registrado, já facilita, né, na hora de separar. Vamos supor assim, ó, um comércio, né? Então, eu compro mercadorias para revender. Então, tudo que eu compro, eu vou comprar no CNPJ do meu MEI e vou pagar pela minha conta da pessoa jurídica. Então, depois, quando eu for precisar fazer esse cálculo, quanto que a minha pessoa física recebeu do meu MEI, eu vou lá pegar meu extrato, né, ou as notas fiscais, que é muito importante guardar pelo menos por 5 anos, né? Eu vou pegar ali e vou olhar. Eu faturei 70 mil, mas eu tive eu comprei 35 mil reais de mercadoria, então eu já vou abatendo, né? Porque já para não ter que pagar sobre aquele valor, né? Isso. E além disso, a Receita Federal, ela diz o seguinte: no comércio, 8% do teu faturamento é lucro isento de imposto de renda. Então, eu posso ainda abater esses 8% no comércio, né, do meu faturamento, como lucro isento. Aí, de transporte de pessoas, 16%, e prestação de serviço, 32%, que eu abato da minha base de cálculo. Isso é importante. Isso. Então, assim, faturei 70 mil, comprei 35 mil de mercadorias e ainda vou abater 8% lá do meu lucro isento. Quanto que sobrou? Sobrou 30 mil, 25 mil. Então, eu não precisaria declarar o meu imposto de renda, tá? Então, assim, aí por isso que tem que fazer esse cálculo. O Sebrae, ele tem um e-book bem completo sobre isso, assim, com vários exemplos. Então, é bem bacana, né, a gente divulgar isso. E também, a gente sempre fala, imposto de renda da pessoa física, na dúvida, procure um contador. Porque é muita informação, muito detalhe. Não vale a dúvida, né? Não vale. Se continuar, ou se tiver inseguro ali na hora de preencher, vale mais, com certeza, procurar o contador e preencher corretamente para não ter problema nem para si, nem para a empresa, né? A gente tem pergunta, viu, Lília? A nossa equipe foi às ruas e tem dúvidas da população. A gente vai soltar a primeira pergunta, daí você responde pra gente. Pode soltar. Como separar a declaração do CNPJ do CPF? Então, é mais ou menos o que eu já tinha falado antes, né? Então, assim, eu vou precisar primeiro fazer esse cálculo, né? O faturamento do MEI não é tudo que a minha pessoa física recebeu, porque no meu MEI eu tenho as minhas despesas na pessoa jurídica, né? Então, assim, vamos imaginar um MEI que presta serviço. Eu tenho meu gasto com gasolina, né? Vamos imaginar um pintor, né? Então, assim, para eu ir trabalhar, eu tenho meu custo com a gasolina, tenho o custo com o carro, né? Então, tudo isso eu tenho que considerar, né, para esse cálculo do quanto que a minha pessoa física recebeu do meu MEI. Então, assim, faturei, desconto aqueles 32% no caso de prestação de serviço. Vejo quanto que foi o meu líquido. Se for acima de 33 mil, eu já sei que eu tenho que declarar, né? Então, assim, vou ter que preencher minha declaração de imposto de renda da pessoa física. Como é que eu faço esse preenchimento? Aí é um pouquinho mais complexo, né? Mas, assim, eu vou ter que inserir os meus lucros tributáveis, que seria daí essa diferença, né? Do faturamento menos a parte isenta, né? Então, 35 mil de rendimentos tributáveis, eu vou ter que colocar lá,
CNPJ do meu MEI, o valor do meu rendimento tributáveis. E depois, na outra abinha lá de rendimentos isentos não tributáveis, eu vou ter que colocar o valor do meu lucro isento, né? Que seria os 32% no caso de prestação de serviço ou 8% no caso de comércio, né? Então, seria essa a forma de preenchimento, tá? Aí a gente ainda tem também, o MEI todo mês paga a guia DAS, né? Nessa guia DAS, ela tem 5% de INSS. E lá, onde a gente preenche o rendimento tributável, tem lá um campo sobre contribuição de INSS, contribuição previdenciária. Também. Aí tu vai ter que somar todos os 5%, né, ao longo do ano, para colocar ali o valor também do INSS. Se eu não declarar imposto de renda, o que pode acontecer? A gente está vendo cada vez mais o cerco se fechando, né? Na verdade, assim, ó, a tecnologia está maior, então, assim, a Receita Federal tem muito mais informações do que tinha antes, né? Cada vez mais a gente tem que fazer tudo corretamente dentro da lei. Então, assim, recebi, faturei e não informei a minha declaração de imposto de renda como eu deveria ter declarado. Provavelmente eu vou ser chamado pela Receita Federal, né? Cair na malha fina, né? Que a gente fala, né? Então, assim, vou ser notificado a declarar, né? Porque hoje a Receita tem muitas informações. Então, ela faz o cruzamento. Então, inicialmente, eu vou ter que fazer essa declaração, né? Dependendo de como for, eu vou ter que entregar a declaração, aí eu tenho que pagar a multa por atraso da entrega da declaração. Vou ter que pagar meu imposto, se tiver o imposto. Aí eu vou ter que pagar o imposto em atraso, né? E se for constatado má fé ou outra coisa, a Receita pode multar drasticamente, assim, né? Então, pode voltar alguns anos, né? Para verificar todo o histórico. Isso, esses 5 anos, a Receita sempre pode voltar, né? Então, por isso que a gente sempre fala, guardem todos os documentos por 5 anos, né? Para que a gente consiga justificar, né? Caso de uma fiscalização. Então, assim, não entreguei, provavelmente, se houver um cruzamento, você vai ser notificado inicialmente para você fazer a sua declaração, né? Você não vai ser autuado já no início, né? Então, assim, você vai ter que fazer a declaração. Fazendo a declaração em atraso, você paga a multa pela declaração e vai ter que pagar a multa também pelo recolhimento em atraso, né? Aí, pode haver outras punições, como multas maiores, mas isso... inicialmente seria essa declaração em atraso que você vai ter que entregar. Preciso contratar um contador para me ajudar? A declaração do MEI é muito tranquila de ser feita, né? A declaração da minha pessoa jurídica como MEI, eu vou lá e entrego o meu faturamento. A declaração da pessoa física, ela é muito mais complexa e completa. Então, assim, a partir do momento que eu sou obrigada a declarar, então, assim, eu tenho que informar o meu rendimento tributável, eu tenho que informar o INSS que eu paguei, eu tenho que informar o rendimento isento. Aí, se eu tenho um carro no meu nome, eu já tenho que colocar esse carro na declaração. Se eu tenho conta bancária na minha pessoa física, que geralmente a gente tem, eu já tenho que informar a conta bancária, se teve rendimento nessa conta. Então, assim, ela é muito mais completa. Por isso que eu consigo fazer sozinha? Eu consigo fazer, né? Hoje até a Receita disponibiliza a declaração pré-preenchida, né? Que a gente só acessa ali o ECAC, né? O portal do ECAC da Receita Federal. Eu consigo importar isso com a minha senha do gov.br e eu tenho já uma declaração pré-preenchida. Que são com as informações anteriores, né? Com os saldos anteriores. Às vezes eu posso ter consultado um médico e a nota fiscal já tá importa. Lá. Isso, tem algumas informações que já vêm, tá? Só que, como é muito completa e complexa, às vezes, se procurar procurando um contador, ele pode até olhar, olha, isso aqui, se você preencher dessa forma, está errado. Vai acabar gerando um imposto para ti, na verdade, né? Então, assim, a gente sempre recomenda que a declaração de imposto de renda da pessoa física seja acompanhada com um profissional contábil, para que você faça de forma correta e não tenha problemas depois, né? E se for, né, MEI e ainda tiver que declarar na pessoa física, mais ainda que é recomendado, porque tem outros tributos ainda para serem preenchidos e também deduzidos, né? Exatamente. E muitas vezes
o MEI acha que sozinho ali vai conseguir fazer e muitas vezes com o contador acaba até economizando, porque consegue abater melhor, deduzir, o contador vai conseguir identificar algum ponto ali que não foi visto, né? Exatamente. Pelo profissional, e isso é muito importante. Tem mais pergunta? Vamos ver. Como MEI, eu posso ser dependente na declaração do meu marido? Sim. Você pode até ser dependente, mas assim, o que nós contadores fizemos, né? A gente faz algumas simulações, né? Então, assim, o seu cônjuge já tem o rendimento dele, né? Então, assim, primeiro a gente faz uma declaração só do cônjuge, depois a gente agrega o valor do dependente, né? Então, assim, eu sou dependente, eu recebi no meu MEI o faturamento, né, 30 mil reais, só que, então assim, a gente faz simulações para ver se eu gero mais imposto para o meu cônjuge, né, ou se realmente eu estou beneficiando ele. Porque às vezes pode ser que o meu rendimento como MEI não gerou a obrigação de declarar, né, às vezes eu faturei, sei lá, 30 mil reais no ano no meu MEI. Então, se eu for ver, eu não estou obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, só que eu agregando isso na declaração do meu cônjuge, eu posso gerar imposto para ele, né? Então, assim, tudo vai de simulação. Posso ser dependente, sim, só que eu vou ter que inserir os meus rendimentos, né? Também na declaração do meu cônjuge. Então, a gente tem que fazer essa simulação para ver se é vantajoso ou não. Tá? E aí, nesse momento, é que vai ser avaliado se vale a pena ou não colocar como dependente. E nem sempre, então, pode valer a pena ficar como dependente. Nem sempre. Por isso que também é importante, né, consultar um contador. Lilian, muito obrigada, viu? Nada, por esclarecer tantas dúvidas pra gente. E esperamos que muitas pessoas consigam aí declarar o MEI e também a pessoa física de forma correta, não tem um problema, né, com a receita. Com certeza. E também vale a pena só destacar que em maio, geralmente, as próprias salas do empreendedor fazem algumas ações, às vezes com contadores parceiros, né? Então, tem aquele MEI que não tem acesso a um contador, procure uma sala do empreendedor, assim, no seu município, né? Para que a gente consiga assessorar vocês também. Com certeza. Tá, a Lilian é um grande apoio lá também. Muito obrigada, viu, Lilian? Até a próxima. Obrigada. Alexandre, com você. Aí, legal. Obrigado, Cibele. Olha, espero que a gente tenha tirado, né, todas as suas dúvidas. E se você ainda precisar de ajuda, é só entrar em contato, claro, com o Sebrae, pessoalmente, mais perto aí de você. Ou então, você pode entrar no site do Sebrae ou ainda tirar as dúvidas pelas nossas redes sociais. Não perca, hein? O Empreenda de hoje termina aqui, mas a gente volta, claro, no próximo programa. Até lá!